crianças. Esperar o Christian entrar. Ah, de nada. Gente, olha, todos os dias estão tendo esse tipo de conversa com grandes pianistas e professores, tá? Então, hello. Ah, cheguei. Não, 306 pessoas passaram por essa live, acredita? Pô, que legal. Espero que o pessoal gostou, né? Gostou É, bastante. Marcelo, que bom. Então, assim, professor, É, agora eu vou pedir para as pessoas fazerem. E nós vamos escolher umas 5 perguntas, tá? Para você poder responder. E aí, a beleza. partir de agora, as pessoas que quiserem perguntar alguma coisa sobre o que a gente conversou, fiquem à vontade. E mais uma vez, muito Ah, viu, obrigado por pessoal? aceitar o Que isso, convite. eu que agradeço. Obrigado aí todos também pela presença. E desculpa aí se eu não consegui seguir todas as mensagens ao mesmo tempo que eu falava. Eu nunca participei de uma live antes, Nem mas eu precisa tô seguir. super feliz. Valeu, obrigado. Eu sou meio ruim com essas coisas, né, tecnológicas. Falando de tempos modernos. Mas Ah, é. mas é- tá. Vamos responder aqui a o, que- pergunta da Lígia primeiro. Lígia, O que você o que eu considera considero. ser o maior desafio hoje na sua carreira? Eu acho que é. Quase. Vou tentar não ficar triste respondendo isso. Eu, sinceramente, eu sinto que eu tenho que cuidar da carreira, também porque eu entre aspas, não trabalho sozinho, né? Tem também dois agentes que, entre aspas, me programam coisas, eu tenho que ir fazer, tocar e tudo mais, e eu me sinto também responsável para fazer isso, né? Também, sei lá, né? A carreira não é só eu que estou trabalhando para isso, mas o que eu acho mais desafiador é duas coisas. A parte prática disso, preparar o repertório conscientemente, ou seja, quando tem um concerto, não é vou preparar tal concerto, é tal concerto, mas depois tem tal coisa, depois tem tal coisa, e daí depois tem aquela coisa nova. Então é programar o meu estudo. Né? Então isso está sendo bem desafiador. Inclusive, acho que na quarta-feira eu vou fazer uma live com o Carmelo de Los Santos, o grande violinista que está nos Estados Unidos. Ele fala justamente sobre a preparação de repertório e como isso, né? E daí tem mil coisas que eu estou aprendendo de como fazer isso. Mas e daí vem a segunda parte, que é a parte artística, que é o meu grande desafio, que é como não deixar, como não me desanimar também um pouquinho com essas questões práticas, que muitas vezes elas, tudo tudo que eu tenho que fazer e tudo mais, ela me faz programar tudo mais, mas eu tenho que estar eu tenho que estar numa certa rotina muito bem estruturada para que ao mesmo tempo para que eu me proteja, organize tudo, faça tudo, mas para que eu também esteja inspirado para tocar, porque eu quero tocar de coração para as pessoas, eu quero poder dizer aquilo que eu realmente sinto, acho daquilo que eu estou tocando. E isso acho que é o maior desafio, não virar uma máquina de tocar, sabe? Uhum. Quer dizer, eu acho que eu nem conseguiria ser uma máquina de tocar. Eu sou, acho que longe de um tipo de músico que consegue ser perfeito toda hora e tudo esse tipo de coisa, sabe? Mas mas é um grande desafio para mim, é muito mais desafiador para mim no fundo e muito mais importante para mim é eu chegar inspirado sempre para tocar e esse primeiro desafio, preparado de fato, sabe, com tudo, não só para aquele concerto, mas para tudo que está vindo para frente, e de fato querendo chegar lá e tocar. Essa coisa de cultivar a vontade de tocar ao máximo, chegar lá e dar 100% de mim. Isso é o maior desafio. Dar 100%. E não chegar e dar 70%, porque eu tenho que tocar depois, e tem tal coisa, e daí minha vida está ocupada, sabe? Isso acaba virando um desafio. E eu entendo isso é manter a inspiração, justamente, e a vontade, e essa coisa de se doar completamente.
Isso é bem desafiador. O Bem complicado. pianolandia.blog, ele perguntou como é a sua preparação no dia do concerto? Você tem algum ritual? Cada dia é bem diferente, eu vou falar a verdade, assim. O que eu tento deixar, ah, o que eu tento deixar em aberto para como eu acordar no dia e como eu estiver naquele momento, eu vou decidir como eu vou me preparar. Já teve dia, por exemplo, vou citar umas coisas engraçadas. Já teve vez que eu entrei numa viagem que eu precisava buscar o som mais de dentro. O som tinha que ser tão verdadeiro quanto quando eu falo o que eu quero falar, o som do piano. Eu estava começando a achar que o som do piano estava muito distante do meu íntimo. Enfim, foi uma viagem que eu entrei uma época. Não é tão viagem assim, na verdade, né? Mas tudo bem. Parece mais viagem do que aquilo é. Mas daí o que eu fiz foi, no dia que eu acordei para tocar, eu não falei nada, não falei com ninguém. Eu fiquei sem falar, eu ia tocar só à noite, fiquei sem falar. Falei só depois que eu toquei. E daí tem várias vezes que eu tive essa vontade de querer falar, sabe? Já teve dia que eu acordei e eu senti que eu estava muito acelerado. Eu fiz tudo em câmera lenta. Sabe, tipo assim, passei requeijão em câmera lenta. Eu comi em câmera lenta. Assim, tudo no meu dia foi em câmera lenta. E daí na hora que eu cheguei para tocar, bom, a história do Clash tinha outra classe. Então sempre foi um pouco diferente. Eu tento não manter, portanto, rituais, mas isso não quer dizer que na hora eu não faça alguma, eu não decida que eu preciso agir de algum jeito na minha mente, ou enfim, fisicamente às vezes, ou como, sabe? Tentar estimular coisas que eu acho que vão me ajudar na performance. Isso com certeza. Eu não lido como se fosse, qualquer dia eu vou tocar. Não, como é que eu vou entrar melhor na performance? E tem dias que, por exemplo, eu vou entrando no clima da peça antes, mas também não posso gastar. Então, se eu falar assim, vou tocar uma peça super dramática, eu acordo, já tenho aquela visão da personagem, da história que eu quero. Mas eu sei que se eu sentir demais aquilo de manhã, eu vou tocar à noite, às vezes aquilo cansa. Sabe, é que nem você. Não tem como você ver, sabe, sei lá, ver um filme, sei lá, sei lá, aquele Melancólia, né, do Lars von Trier. Enfim, é pesado pra caramba, mas assim, aquele filme me deu um vazio mesmo, eu não vou ver aquele filme 5 vezes seguidas, vou ficar imaginando. Então, a coisa da você ser um performer é que um cara performar, assim, você é uma pessoa que vai fazer performance, você tem que guardar também pra hora, né? Então, é sentir como você tá. Você precisa se inspirar, você precisa puxar aquela sensação, você tá com ela demais, daí você dá uma segurada, sabe? Ou você está acelerado, ou você está, enfim. Mas Sim. eu não sei dizer exatamente um jeito só. Né? A Cristina, ela está perguntando como está sendo este tempo de quarentena para você. Tempo de quarentena para mim está sendo interessante porque eu estou me reinventando em vários sentidos, eu acho. Né? Eu estou passando a quarentena em Minas, eu vim aqui em carro fechado para São Paulo para ver meus pais, meio de surpresa, mas vou voltar em carro fechado, tendo que eu precisava fazer um tratamento um pouco urgente aqui de uma coisa, mas nada em relação a nada grave, mas uma coisa que estava pendente e coisa de dente, enfim. Mas e daí e vou voltar para Minas em seguida. Eu estou um pouquinho isolado, o que para mim está sendo uma redescoberta. Assim. Para mim, no fundo, está um pouco mais num lugar menos conturbado que São Paulo, me ajuda, que é onde eu estaria no Brasil. Eu não consegui voltar para a Europa, onde eu teria que voltar em abril. Não voltei para lá porque também não teria como voltar para cá, os concertos todos foram cancelados. Né? Então eu estou tentando regrar os meus dias, né? Estou regrando o meu estudo, inclusive, eu tenho muita coisa para aprender esse ano, mesmo que nada aconteça, no fundo vai ser importante para mim aprender. E eu estou revendo coisas básicas, assim, sabe? Minha mãe falava coisas assim do tipo, antes para mim, que eu precisava rever o meu ritmo dos meus dias, porque... E é engraçado, eu sempre achei que ritmicamente é uma coisa, sempre tive dificuldade na música em ter um ritmo mais sólido e mais constante. E daí é engraçado, eu comecei a perceber que o ritmo dos meus dias... E aí, Rafa, beleza? Beleza, irmão. O ritmo dos meus dias era muito desorganizado. Então, eu
passei a tentar ter um ritmo mais constante, cortar 5h30, fazer uma caminhada em volta lá, enfim, tudo mais. Voltar a estudar, fazer exercício físico, comer certinho, sabe? Eu estou tentando usar a quarentena para me reagrupar um pouquinho, me reinventar nesse sentido, e enfim, tá sendo, é um pouco solitário, né, para mim, ao mesmo tempo está sendo um grande aprendizado, né? Estou tentando ver por esse lado. Pensamento positivo. O Mário, ele está perguntando assim, Christian, como você vê a questão do desafio para nós pianistas de fazer carreira no Brasil? O desafio para a gente, na verdade, é o seguinte. Eu acho que Não, Bruno. O desafio é que, no fundo, a gente tem que esquecer o que é... Diego aí, beleza? Não, pois é, eu tenho que colocar 5h30, porque senão, se deixar, vai 11, né? O desafio é o seguinte, a gente tem que esquecer que a nossa imagem do que é carreira de pianista, ou o mercado dos concertos, é aquele que a gente aprendeu um pouquinho naquela fantasia de começo do século XX na Europa. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Porque no Brasil, querendo ou não, primeiro, muito mais essa cultura é muito mais frágil. A gente imitou muita coisa da Europa, em primeiro lugar, né? Ou dos Estados Unidos, ou sei lá, de que lugares que tem uma estrutura, uma baita infraestrutura, tem milhões de escolas de música, tem um público sedento, que nem é tão assim mais também, né, sinceramente, né, depende muito do nicho, depende muito do lugar, e que cultiva música em pequenas comunidades, em maiores comunidades, em maiores cidades, em festivais diversos, não sei o quê. Então a gente aqui ficou muito deslumbrado com esse mundo musical que a gente, não é que a gente não teve, a gente óbvio que teve grandes séries, grandes artistas vindo, orquestras muito importantes, mas a gente viu como é frágil isso no fundo, porque isso não se sustenta se você não tem uma base real, que é basicamente a pedagogia, a educação musical muito importante, né? A educação artística, no fundo, das crianças, de todas as pessoas que tem de uma sociedade, não é simplesmente, vou ter uma escola boa de música, mas todo mundo ouve música, e não só, claro, um tipo de música. A gente tem um país que, no fundo, é tão rico, com tantas tradições, e é muito importante isso, sabe? Mas outra coisa, a música clássica se isolou demais, às vezes, da sociedade, né? Então, a gente, como músico, e pensando em carreira de pianista, por mais que eu concorde, a gente tem que pensar isso que a gente ama, o repertório que a gente quer fazer, sabe? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem... O desafio não é simplesmente fazer a carreira, é como a gente vai, para poder fazer essa carreira, como a gente vai ter uma sociedade, um mercado e não sei o que ainda tem que ser educado, alimentado e criado, mesmo no caso de mercado, para que faça sentido a gente querer ter pianistas fazendo carreira e tudo mais, entende? Vivendo disso. Entende o que eu quero dizer? Porque, no caso, então, os músicos hoje, muitas vezes acho que, nesse sentido, as universidades, escolas de músicas, têm que ter essa preocupação, e muitas vezes elas ainda não têm, porque vivem nessa visão de que é só a gente pegar, estudar, tocar para o professor, estudar, tocar até que está tudo bom, fazer um curso, ganhar, depois esperar as coisas acontecerem. E não é bem assim. A gente meio que é treinado para pensar que é assim que funciona, mas não é assim que funciona. A gente também tem que ser extremamente empreendedor, a gente tem que se envolver com a comunidade à nossa volta, a gente tem que mostrar para as pessoas porque que a gente faz é legal e é bonito e é importante, tudo mais. A gente tem que criar séries, chegar nas pessoas que podem ajudar, chegar em todo tipo de pessoas que podem ajudar, desde, entendeu, numa questão privada, até numa questão política, até numa questão, enfim, tanto faz. Onde a gente tem acesso para a gente criar série, criar contato, criar estrutura para que o mercado se forme, e principalmente a apreciação musical. Ô, Tonico, beijão, querido. Tudo bem? Para que enfim, para que esse ambiente seja de fato frutífero, daí sim daí faz sentido a gente se preocupar com isso, porque senão a gente se preocupa com isso, mas a gente não consegue ao mesmo tempo fazer nada acontecer. Entende? Ainda muito enrijecido o nosso meio musical, principalmente o meio musical clássico. Né? Sim. Fizeram aqui 2 perguntas, então essas serão as últimas, certo? A professora Marília de Alexandria, ela perguntou o seguinte:
como é tocar estes inúmeros concertos e eventualmente não querer estar ali? Não sei se isso acontece com você, ela falou, né? Não, já aconteceu, obviamente já aconteceu. Já aconteceu. Como é tocar e não querer estar lá? É. Nossa Senhora. Eu ia quase dar uma resposta com palavras não muito bonitas, mas Ah, pode falar, não tem problema não. não, 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 melhor não falar. Mas, mas forte abraço, Mário. Saudades, hein? Saudades, Mário. Espero que esteja tudo bem por aí, Maceió. Então, e aí, Juliana, a cerveja tem acontecendo. Não, não, que desculpa a pergunta, foi uma ótima pergunta, Marília. Eu agradeço. É que é incômodo e tem que ser incômodo mesmo para mim, para responder. É muito complicado, assim, né? Porque eu ia falar, eu me sinto usado, mas ia falar de outra maneira. É, porque eu tô me vendendo, sabe, sem estar envolvido. Mas mas assim, é do jeito anímico, né, que eu tô falando, assim, mas assim, a maioria dos trabalhos, assim, se a gente parar pra pensar, a maioria dos trabalhos as pessoas se sentem um pouco assim, elas falam, putz, estão me usando aqui, eu tô me deixando usar e tudo mais. Sim. Então, mas sabe qual é o problema no caso da música? O que dói mais no caso da música, quando isso acontece, esse é exatamente piano. Então, o que acontece é que você está lá tocando a obra de alguém que tinha uma mensagem muito importante. Você é só um instrumento daquilo. O seu trabalho é passar aquilo para as pessoas. E se você não estiver se sentindo apto a fazer isso naquela hora, você está falhando, sabe? Entende? Mas é uma falha que ela é mais profunda do que simplesmente, vou lá e... Então, assim, para mim a sensação é tipo assim, eu sou um médico e vou fazer uma cirurgia de um coração, só que não estou sabendo muito bem como fazer aquela, sabe? Tipo assim, eu estou sacrificando, tudo bem, não é uma vida humana lá, mas assim, é uma vida de uma ideia, sabe? Que tinha que estar viva naquela hora e pode não estar. Uhum. Então aquilo dói demais, assim, aquilo... exatamente, é uma coisa assim, viu? Então é uma sensação de morte. Quando isso acontece, eu juro, quando eu chego no palco, se isso acontece, eu penso na hora que a pessoa que vem na minha cabeça, eu penso, eu não mereço ser pianista, eu não mereço ser músico, eu penso assim, eu vou me matar. Assim, parece que estou zoando, mas assim, parece que eu quero me enterrar, eu quero ser. E sabe, já aconteceu isso uma vez, Uhum. eu tocando, entre aspas, tudo certo, assim, tava tocando tudo que eu estudei, mas a sensação foi, sabe, a sensação foi de morte, né, quando isso acontece, assim, e não tem a ver com ficar nervoso, não tem a ver com ficar ansioso, nervoso, passar aperto no palco, é normal, isso acontece para inclusive grandes artistas, isso acontece, né, eu sempre lembro do Horowitz, do Cortão, não sei o quê, para me acampar, falar assim, até com os grandes isso acontece, né, então tudo bem, isso acontece. Mas assim, não é questão do aperto, mas é a questão de você, né, para mim você tem que estar lá. Se você não está lá, não rola, entendeu? Então, obrigado, Marília, está sendo gentil, Marília, mas obrigado, mas é assim, né? Então, por isso que eu falei, foi um pouco Ares, Lígia, mas por isso, Lígia, eu respondi respondendo também a resposta a pergunta da Lígia. A parte mais difícil é justamente essa. Não é porque ela é o que ela mais acontece, mas é porque ela é o que mais dá o cagaço. De que você chegue na hora e você não esteja aberto e 100% para fazer aquilo. É a pior coisa. É o que eu mais tenho medo, no fundo. Caraca. É. Eu não sabia que tipo, a vida de Ascendente vocês é era tão touro. Não, pois é. tenso. A lua é A escorpião. Patrícia. Tô brincando hoje. Astrologia. A, a Patrícia, ela perguntou o seguinte, sobre o seu projeto de pianosofia. Eu gostaria até que o senhor explicasse um pouquinho sobre e falasse se o senhor pensa em expandir esse projeto. Abraço, Arone, abraço, Armando, beleza? Vai Palmeiras, né? Vamos esperar. Pois é, desculpa, desculpa. Sim, o projeto de pianosofia, inclusive aqui entrou o Rafael, entrou o Tunico, né? Com quem eu inclusive comecei aqui, Paulo, o Antônio Vaz Lemes, né? Pianista, e o Rafa também estava aí, o utilista que sempre tocou. Muitos amigos me ajudaram no projeto. O pianosofia, eu acho que muito um movimento, até eu diria assim, né? Inclusive o Armando Arone aqui, né?
sempre muito obrigado, né? A loja Aroni Pianos, né? Que ajudou muito sempre com as afinações, levando o piano quando precisou. É, o Pianosofia eu vejo como um movimento, no caso, porque, primeiro, muitos amigos ajudaram, né, desde os músicos, inclusive o Armando e o pessoal, para poder fazer música acontecer, música clássica e música Uhum. de câmara, no caso, chama Pianosofia porque a ideia de recuperar também pianos e fazer pianos acordarem, né, pela cidade, começou aqui em São Paulo, tocando música clássica em ambientes informais, mostrando que é uma música que pode ser feita com apreciação sem estresse, no fundo, e entre amigos e tudo mais, e que, estando perto também dos músicos, é um jeito de você se conectar até mais fácil, tanto com a música, até com os próprios intérpretes, e ver de perto, e sentir de perto. Muita coisa se ouve melhor quando você está... e minha mãe, com certeza, também, Cristina, um grande beijo. Minha mãe, com certeza, também é a madrinha aí do Pianosofia. E eu falei que é um movimento, porque o projeto que, no fundo, a gente, quando começou, a principal ideia era a gente inspirar, em primeiro lugar, os próprios músicos, né, a tocarem. Então, passou muita gente pelo Pianosofia, né, muitos jovens, e inspirar os músicos, principalmente músicos jovens. Né, eu tive a sorte de ter pianistas excepcionais perto, que tinham mais experiência com música de câmara e tudo mais, que puderam ajudar muito, na maioria, jovens de outros instrumentos que vinham, e que não tinham muita experiência em música de câmara, que acaba sendo uma das coisas que eu vejo uma grande falha no Brasil. Se explora pouco música de câmara, tanto no ensino quanto nos festivais. Digo assim, se explora pouco a fundo isso, né? Se foca muito no solo, na orquestra, mas enfim, não estou negando a importância disso, mas estou dizendo, né? E talvez porque a mentalidade, né, de pequenas comunidades, ou mentalidade de minifúndios não é exatamente a nossa é mais de latifúndio, né? Mas enfim, mas eu acho importante, né? Pequenos festivais, pequenas localidades, né, e tudo mais, pequenas comunidades. Então a música de câmara, ela traz aquele senso de conversa, de diálogo, né? Que é tão importante na vida, também na música. Porque a gente tem que falar e ouvir ao mesmo tempo, tocar e ouvir ao mesmo tempo, né, para fazer música de câmara. Não importa se você toca bem, importa se o que você está tocando junto, no conjunto, faz sentido, né? Então, isso tudo busca conversa. Então, esses valores que a música de câmara traz, eu acho super importante. Por isso que eu queria que o projeto fosse cultivado, e deu super certo nesse sentido. O Ariel, outro querido aqui, acho que está na Holanda, e que também fez parte desde o começo do Pianosofia. E nesse sentido, eu acho que o projeto foi muito importante, porque ele trouxe, sim, ele incentivou. Muitos músicos iam tocar, mas assim, tipo assim, vou tocar na orquestra, aquele saco, né? Vou lá tocar, enfim, não é sempre, não é só assim, mas muitas vezes, ou tocar, porque é minha profissão, até gosto de tocar, mas saia de lá e não ouvia música, não tinha prazer de tocar junto. Então, uma coisa que, por exemplo, lá fora tinha muito essa coisa da festa para ler músicas e para, sabe, esse tipo de coisa. Então, foi muito legal que isso começou a rolar, né? As reuniões, a principal coisa é isso, reuniões de músicos, amigos e amigas que vinham, tocavam junto, promoviam esses encontros para tocar, fazer repertório, e daí nisso tinha também, daí a gente começou o site, a ajuda do Aroni, a gente começou a ir para casas de pessoas que tinham seus convidados, a gente ia lá, colocava uma caixinha para os músicos, e doações, muitas vezes, que eram muito bem-vindas, né, para os músicos, e sempre foi convertido tudo para os músicos. Então também tenho que agradecer meu pai, que ajudou muito em toda essa parte executiva, né, burocrática e tudo mais do projeto, mas a gente nunca teve lucro nenhum nesse sentido. A gente sempre pensou em fazer isso para cultivar um ambiente saudável, né, inspirador para os músicos, e trazer músicos, trazer o público para perto da música clássica, que muitas vezes dava medo, né? Muitas vezes o público se sente distante da música clássica, aquela coisa que o músico clássico nos filmes que a gente conhece é sempre um psicopata assassino, um louco. Ele ouve a nona de Beethoven e vai matar alguém, né? Ou sente que a sala de concerto é um lugar estranho. E no fundo, se você parar para pensar, tem algumas convenções que é difícil para uma pessoa dos tempos de hoje
entender de cara porque é que na música clássica a vestimenta é tão específica, sabe? As tradições são tão. Sabe, as pessoas me perguntam isso, né? Lembro, né? Enfim, por que tem que entrar alguém aplaudir, depois entra outro aplaudir, e eles se cumprimentam lá, não se cumprimentaram antes? Sei lá, esse tipo de coisa, sabe? Tem tantas formalidades que no fundo são muito engraçadas mesmo. A gente mantém. Porque, sei lá, porque a gente mantém, porque tem uma importância ter uma tradição, mas ao mesmo tempo é engraçado que outros estilos de música, eles são também, eles têm um certo tempo, mas eles não, né, não têm essa, enfim, essa rigidez quanto aos costumes, né? E eu diria que na música clássica, por mais que a gente tente mudar, é mais difícil. É mais difícil porque tem as coisas do tradicionalismo. Então, a Pianosofia veio muito para mudar isso, né? Uhum. E basicamente é isso. São eventos que a gente faz, mas os eventos são consequência do. Lígia, pois é, toca descalço. Toca descalço, toca descalço. É, o, o, a principal coisa são esses encontros e criação de repertório entre os músicos, né? Agora, obviamente, está parado, mas mesmo eu, meio já distanciado com as viagens, os músicos estavam sempre fazendo aqui, e muitas vezes o próprio projeto ajudou músicos que precisavam ir para fora, precisavam de uma passagem, precisavam de não sei o quê. A gente fazia eventos, reuniam, fazia uma caixinha que engordava mais, a gente conseguia ajudar a pessoa, sabe? Então teve muito disso também. Uhum. E então foi para mim sempre foi um sucesso porque a minha ideia com o Pianosofia não era fazer ele simplesmente bombar pra caramba e só fazer uma empresa de eventos, mas era justamente criar um movimento, né? Um movimento que influenciasse e inspirasse os músicos e o público para se aproximar da música com naturalidade, entende? Uhum. Querer tocar junto, querer fazer repertório e tudo mais, né? E aproveitando para, obviamente, poder tirar alguma coisa às vezes, quando dá, né? E ajudar os músicos, sempre estão precisando de ajuda, né? Conhecer possíveis patronos, né? A gente ia em casas que tinha esse contato, né? E daí a pessoa acabava ajudando músicos depois, né, pessoalmente. Então deu muito, nesse sentido, o projeto deu muito certo em São Paulo, porque principalmente influenciou jovens músicos e criou esse ambiente, sabe? A minha Uhum. ideia, sim, é expandir pelo Brasil. E eu já, inclusive, no Rio tem um núcleo que se reúne também na casa do Xavier e tudo mais, de músicos que também fazem repertório, está aberto. Tem também em Salvador, a gente fez algumas coisas. Em BH, vai começar, acho que alguém perguntou, não vi quem perguntou quando chega em BH. Brasília, coffee, coffee. Brasil seria ótimo, inclusive tem já ali, olha, seria perfeito. Mas a ideia seria isso, eu acho que, inclusive, enquanto eu tivesse a quarentena, eu estava até para conversar com meu pai de estratégias de como a gente pode fazer essa expansão. O principal é ter um núcleo de músicos que topa construir esse repertório. É o Gabriel, beleza, Gabriel? Nossa, Gabriel, beleza, saudades, viu, meu caro? Vai estudar na Alemanha. Pois é, casal passando os músicos. E também essa cultura de sarau, né, que a gente perdeu um pouco. O piano tem esse caráter congregador, tem um repertório tão lindo de câmara. E os saraus que são tão legais, as pessoas se reunirem para ouvir música junto. Recife seria ótimo, Recife também mora no meu coração. Desde que eu conheci o Antônio Nóbrega, fui para lá algumas vezes e tenho o maior carinho. É, seria ótimo, né? Isso a gente poder resgatar uma tradição de sarau que, ao mesmo tempo, revoluciona a imagem da música clássica ser uma coisa que não pode ser feita, sabe? Não é que não pode ser feita, mas que ela acontece só na sala de concerto. A gente tem que lembrar que mesmo na Europa as grandes salas surgiram para comportar um grande público, mas tem muito mais séries menores de câmara e a house music era muito comum, entende? É dos pequenos nichos que a gente vai criando os grandes nichos. Eu acho que no Brasil muitas vezes a gente tem esse erro de a gente querer criar o grande nicho, querer o grande palco, sem ter antes as pequenas comunidades, os pequenos nichos, sabe? E eu acho mais importante de primeiro criar essas pequenas, sabe? Essa conexão mais direta nos nossos arredores, nas pessoas que a gente conhece, com as pessoas que a gente pode influenciar, com os músicos que a gente interage também. E a gente vai criando essa comunidade musical, entende? Daí sim eu acho os grandes palcos, as grandes sociedades musicais, elas se sustentam. Se elas têm Uhum. uma base, de fato, né? Entende? Enfim. E uma escola musical, né? No caso. O Piano Sofia acaba sendo também uma escola musical. Ah, Desculpa, falei pra caramba. Espero nada, que não é. tem, Pois é. não tem problema não. Professor, estamos findando a nossa live, mas antes de passar a palavra para o Maravilha. senhor, eu vou dar uns dois avisos, né? Porque eu estou fazendo Claro. essas lives nesse período de quarentena para São Luís. poder passar Uhum. informação, né, de grandes pianistas e grandes professores de piano para pessoas que às vezes não têm tanta condição de pagar aula online ou coisa do tipo. Então, acho que é uma boa
maneira de passar. E amanhã eu vou conversar com o professor Ricardo Balesteiro sobre, Nossa, Ricardo, sobre mestre música dos de mestres. câmara. Então, Maravilha. acho que vai ser bem interessante. E na quarta-feira eu vou conversar com o professor Maurício Martin, que ele vai falar sobre as técnicas Vengerova e Tauber, são técnicas que ele Legal. utiliza com os alunos. Então, por favor, me sigam aqui no Instagram para poder vocês assistirem essas lives também. E professor, a palavra está com o senhor. Poxa, eu agradeço de novo, Felipe, principalmente pela ideia em promover essas lives aí que são tão importantes, né? Quanto mais informação a gente arrecada, melhor, mais a gente enriquece, né, o nosso repertório para a gente poder experienciar por conta própria, né? Cada um daqui. E obrigado a todos presentes também pelos ouvidos, pelos olhos, né? Pela paciência, principalmente, né? Eu sou um pouquinho prolixo falando, mas quem quiser também aproveitar. Ô, Mariana, beleza, que saudades. É, quem quiser, obviamente, mandar qualquer pergunta direta para mim, sem problema. Inclusive, respondi bastante gente ultimamente por aí, estou um pouquinho mais de tempo para fazer isso. Eu atraso às vezes um pouquinho, mas vai ser sempre um prazer no que eu puder ajudar. Beleza? Eu fico à disposição de todos. E obrigado por tudo. Um beijo grande a todos, aos meus amigos antigos e recentes e que estão também por aqui. E é isso aí. Vamos passar por tudo isso aí junto. Obrigado, Ah, viu, Felipe? Obrigado a todos. eu que agradeço. Professor, muito obrigado. Tenha uma ótima noite. E quem sabe a gente não faz uma Igualmente. outra live para conversar mais sobre o piano, né? É muito Vai ser um importante. prazer. Muito Vai ser obrigado, um prazer. professor. Tenha uma ótima noite. Obrigado, eu. Boa noite, Igualmente, gente. parabéns. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, valeu. Beijão. Beijão.